Olá, o meu nome é Rodrigo Justo e sou hipnoterapeuta do projeto Contrato Cósmico. Hoje venho-vos falar da Amélia. A Amélia tem 51 anos. É uma senhora solteira que vive no norte do país, numa vila, e que durante a vida toda se dedicou à sua carreira. Isto porque sentiu que ao longo da sua vida as várias áreas da sua vida foram falhando. E, portanto, dedicou-se à sua carreira, mas também sentia que neste momento havia qualquer coisa que também não estava certa nessa área. Ela procurou-me e logo na primeira sessão informou-me que já tinha passado por várias terapias. Já tinha feito psicanálise, já tinha feito Reiki, outro tipo de terapias, PNL, e disse que todas elas tinham tido o seu valor e que todas elas a tinham ajudado, mas que sentia que havia um teto que não conseguia passar. A partir dali de um nível que não a conseguiam ajudar mais, e por isso procurou-me para experimentar a hipnoterapia centrada na alma. Ela procurou-me porque estava cansada de sentir depressão, raiva, tristeza, culpa, revolta, sentir que não pertencia a lado nenhum, sentia sempre muito tensa, muito reprimida, e isto tudo ela fazia, digamos que às escondidas, sempre com um sorriso na cara para que ninguém perceba o que é que realmente se passava com ela. Todos estes sintomas já estavam a passar para o corpo físico, já se estavam a refletir no seu dia-a-dia, mesmo fisicamente. Ela sentia sempre um grande peso em cima dos ombros, uma grande tensão, um vazio que não conseguia preencher por nada. E fisicamente também tinha problemas na visão, vários tipos de problemas na visão, era uma situação crítica, mas aquilo que mais a afligia era a miopia, porque era grave. Ora, nós acreditamos que os sintomas e as doenças físicas são mensagens emocionais ou espirituais que o corpo está a transmitir, e dependendo do sintoma, da consequência desse sintoma, depende também a mensagem. No caso da miopia, os míopes têm mais facilidade em ver ao perto do que ao longe, ou seja, eles veem facilmente o que está a acontecer neste momento no seu interior. Aliás, eles têm muita dificuldade de ver ao longe, ver o futuro, e portanto recolhem-se, escondem-se dentro deles próprios, escondem o que está no seu interior do mundo. É algo que acontece tudo dentro deles. Esta é a mensagem, é que ela estava fechada nela. Daí também o facto de ela estar sempre a sorrir, mesmo sentindo aqueles sintomas todos que dão tudo menos vontade de sorrir. Na primeira sessão, nós fomos trabalhar a parte espiritual. Fomos retirar energias, entidades que a acompanhavam ou que ela foi absorvendo, digamos assim, ao longo da sua vida. E libertámos essas energias e ela foi para casa. Sentiu-se mais leve, mas estava um pouco zonza, portanto disse apenas que se tinha sentido mais leve. Na segunda sessão mostrou uma grande surpresa. Isto porque ela dizia que os sintomas não tinham desaparecido totalmente, mas que sentia um grande alívio. A tristeza estava lá, mas já não era a 100%, era só a 50%. O vazio continuava, mas já não era sempre. Já havia momentos em que nem sequer se lembrava dele. Sentia-se diferente. Os sintomas não tinham desaparecido totalmente, mas já não tinham a dimensão que ela estava habituada. Também me confidenciou que na primeira sessão, quando eu tinha falado em alegria, felicidade, ela se sentiu muito desconfortável. Ela sentiu que esses sentimentos não eram para ela. Sentiu que não era um registro, uma frequência que ela tinha direito. E, portanto, nós, nessa sessão, na segunda sessão, fomos trabalhar essa crença, esse desconforto à volta dos sentimentos de felicidade e alegria.
Na segunda sessão também me falou que no trabalho não se estava a sentir bem. Ela adorava o que fazia, mas que só de pensar que tinha que ir trabalhar já se sentia mal. Então, durante a hipnose, na segunda sessão, nós fomos observar uma infância muito triste, muito agressiva, pesada, injustiça. A palavra que mais me lembro dela ter falado sobre a infância é injustiça. Fomos trabalhar essas crenças, essa zanga, essa culpa, porque a criança interior estava a pegar na culpa da infância dela. Fomos trabalhar isso tudo. E depois fomos trabalhar no local de trabalho, perceber o que é que se estava a passar, o que é que a levava a sentir-se tão mal só de pensar em ir trabalhar. Observamos que a questão não estava no trabalho em si, mas estava numa colega. A colega, no passado, tinha havido uma zanga, algo que não estava resolvido. Apesar de socialmente estarem bem, dentro da Amélia não estava resolvido. E fomos fazer um trabalho de perdão. Não é um trabalho de perdão com a colega, mas é um trabalho de perdão interior. E foi um processo que demorou o seu tempo, porque era algo que estava muito enraizado, mas no final da sessão a Amélia foi para casa, tranquila, foi observar os resultados dessa sessão. Nós continuámos a trabalhar, mais sessões vieram e o processo com a colega melhorou. Não ficaram as melhores amigas, mas também a colega já não mexia tanto com ela. Depois chegou uma altura que sentimos que estava na altura dela seguir o processo dela, continuar o caminho sem a terapia, ou com a possibilidade de marcar, mas sem haver aquela regularidade. E nesse dia a Amélia deu-me um grande presente. Ela disse-me que quando me tinha procurado era para aliviar, era para se sentir um bocadinho melhor no seu dia-a-dia, para não ser tão pesado, mas que não procurava mais que isso. Naquele momento ela disse que já sabia o que era ser feliz, que não era a pessoa mais feliz do mundo, que era um processo que estava a trabalhar, mas que já sabia o que era, que já tinha a parte dessa felicidade e que sabia que poderia ser mais. E agradeceu-me por isso. É claro que fico muito contente, mas foi um trabalho da Amélia. Eu só ajudei neste processo. Ao longo da nossa vida nós temos diversos desafios. Diversos desafios que por vezes não são provocados por nós, são provocados pelo exterior, por outras pessoas, por várias situações da vida. E isso causa-nos tristeza, causa-nos mal-estar. Agora, permitir que essa tristeza se transforme em sofrimento está nas nossas mãos. Não é fácil, mas está nas nossas mãos decidir que vamos ultrapassar, vamos trabalhar que ao nosso tempo, ao nosso ritmo, vamos trabalhar para que essa tristeza deixe de existir na nossa vida. E desta forma, decidir que queremos estar bem connosco e com os outros.